Oi pessoal do canal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo meditando na palavra do Senhor. Sim, então nós vamos meditar na palavra, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 em diante. Palavra bem conhecida, mas que tem muito a falar conosco nesse dia. Amém? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem, chamado Jesus, fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Amém? Então, nós vemos aqui muitas lições, né? Muitos ensinamentos nessa pequena parte da história. Sabemos que é uma história mais longa, né? Vamos meditar um pouco nesses outros versículos também, mas vamos ler até aqui somente. Então vamos falar um momentinho com Deus, pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa palavra, venha edificar a nossa fé, amém? Falemos com o Senhor. Amém. Então, primeira coisa que nós vemos aqui, né? O amor de Jesus, o amor do Mestre, né? Por aquele homem e o trabalhar de Deus na vida daquele homem. Então, os discípulos e Jesus estavam passando por aquele lugar e viram aquele homem cego, né? Ali naquele lugar, e os discípulos interrogaram o Senhor: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus já sabia, né? O coração dele já imaginava. Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, lá no versículo 3. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então nós vemos que muitas coisas que acontecem na vida das pessoas, nas nossas vidas, não servem, não serve para nos castigar ou porque pecamos, né? Serve para que se manifeste o amor, o poder, a glória de Deus nas nossas vidas, na vida dessas pessoas. Ou também para que nos acheguemos mais ao Senhor, né? Porque nos momentos difíceis a tendência é que nos cheguemos mais ao Senhor. Então, Jesus disse no versículo 4, Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus disse, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E a vontade de Deus, né, ele estava dizendo, né, insinuando, né, para os discípulos, para que eles entendessem que era que os milagres acontecessem na vida das pessoas, para que se manifestasse o quão grandioso é o poder de Deus, né, e o seu amor. Então, no versículo 6, né, Jesus, tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Por que, né, irmãos, com lodo, com barro, né?
porque nós viemos do pó, né? Então ele como se estivesse refazendo os olhos daquele homem. Amém? E disse-lhe, vai, lava-te no mar, no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? Primeiro de tudo, obediência. Jesus disse para ele, olha, agora tu vai lá e lava os teus olhos no tanque de Siloé. E ele obedeceu. Ele ouviu a voz do Senhor e fez o que o Senhor tinha mandado. E voltou vendo, né? Então ele recebeu a cura a partir da obediência e da confiança que ele depositou no Senhor. Então os seus vizinhos e aqueles que conheciam ele antes começaram a olhar para ele, vendo ele enxergar, com certeza andando sem ajuda de ninguém, começaram a dizer, mas será que é ele? E outros diziam, sim, é ele. Outros diziam, não, mas é parecido com ele, mas não é ele. Então, quando Deus trabalha na nossa vida, irmãos, a maneira como o Senhor trabalha muda a nossa vida, muda muitas vezes o nosso modo de agir, muda os nossos pensamentos, nossas atitudes. Deus nos molda, nos transforma. E as pessoas que nos conhecem acabam muitas vezes não nos reconhecendo, acham o que aconteceu com ele, com ela, e não sabem muitas vezes que o agir de Deus ele faz isso, ele nos transforma, amém? Então, causa admiração nas pessoas, né? Obediência, aí há uma transformação na nossa vida. E ele respondeu e disse, eles perguntaram para ele, como que te abriu os seus olhos? Como que aconteceu isso? Porque não era uma coisa que se via todo dia, um cego, alguém vinha tocar nos olhos de um cego e o cego começar a enxergar. Isso não se via, isso era milagre, né? Então ele disse, Jesus fez o lodo, colocou nos meus olhos, mandou eu me lavar e agora eu estou vendo. Para ele era simples, porque ele só tinha obedecido ao Senhor e tinha acontecido um milagre na vida dele, mas as outras pessoas não entendiam. Então nós vemos, e ele não viu a Jesus. Jesus saiu dali. Então as pessoas perguntavam para ele, onde está Jesus? Ele dizia, não sei. Então levaram ele diante dos magistrados, das autoridades daquela época e começaram a interrogar ele, porque eles queriam saber como que tinha acontecido uma coisa tão extraordinária, uma coisa tão diferente naquele lugar. E começaram a interrogar primeiramente os seus pais, perguntando, é esse o filho de vocês que nasceu cego e que nós queremos saber como que aconteceu isso. Seus pais, com medo de serem presos, porque não podiam falar de Jesus, disseram, sim, é nosso filho, mas como que ele ficou curado nós não sabemos, que eles tinham medo de serem presos, por causa do nome de Jesus. Então, isso, muitas vezes a gente sente esse medo, medo de falar que foi Jesus quem fez tal milagre na nossa vida, medo de dizer que Jesus foi quem nos moldou, nos transformou na pessoa que somos hoje, E então, chamaram aquele homem e pediram para ele novamente como que aconteceu tudo, e ele começou a contar, Mas ele já tinha contado muitas vezes a história e eles queriam saber, talvez, para que ele viesse dizer que não era, ou queriam saber como que Jesus tinha feito aquilo, talvez pensando que Jesus era alguma espécie de mágico, de adivinho, Eles queriam achar alguma coisa para incriminar Jesus, então eles tinham que pesquisar a vida do homem. E não encontraram nada, Ele falou as mesmas coisas, que Jesus untou os olhos deles com lodo, mandou que ele se lavasse e ele começou a ver. Aí então eles disseram, mas como uma pessoa em pecado pôde fazer tal milagre? Ele disse, Então ele falou que Jesus não tinha pecado. Vamos ler aqui no versículo onde fala sobre isso. Então respondeu-lhes, já vos disse e não ouvistes, lá no versículo 27. E não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então, nesse momento, ficaram bravos, Eles disseram que não, que eles eram discípulos de Moisés. Nós bem sabemos quem Deus falou a Moisés, mas a esse nós não sabemos de onde é, Então, é isso que Jesus veio fazer, veio trazer confusão à terra, Veio trazer contenda por aqueles que não creem e não compreendem a sua obra. Então o povo estava em confusão, sem conseguir compreender aquilo, porque eles estavam vendo, mas não estavam entendendo. O homem respondeu, lá no versículo 30, e disse-lhe, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Então ele disse, vocês não sabem nem quem ele é, mas a maravilha está aí, que vocês não o conhecem, mas ele fez esse milagre na minha vida. Ora, não sabemos
nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então ele estava falando sobre Jesus. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. E se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então ele está dizendo que Jesus era alguém enviado por Deus, porque se ele não fosse, não poderia estar fazendo tal milagre, né? Então o mais interessante foi depois, né? Que Deus ainda usou aquele homem para falar, né, de Jesus para eles. Então, eles expulsaram ele do templo por causa daquelas palavras. Lá no versículo 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Jesus encontrou com ele, mas ele não sabia que era Jesus, porque ele não tinha visto Jesus ainda. Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, e a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Então Jesus estava falando exatamente o que aconteceu, né? Eles estavam vendo as coisas materiais, coisas físicas, e o cego, ele via além, ele via as coisas espirituais, e Jesus, né, era isso que ele queria mostrar ao povo, as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais que Deus podia fazer. Então ele disse que os que veem se tornam cegos, porque não compreendem a palavra, né, não compreendem o agir de Deus, então é como se eles não conseguissem ver e entender aquilo, né? Então, os 3 pontos que nós podemos ver, que primeiro de tudo, para receber o milagre, para Deus agir na nossa vida, nós temos que obedecer à voz do Senhor, né? Então ele obedeceu aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Segunda coisa é confessar que Jesus foi quem fez tal maravilha, tal milagre na nossa vida, foi quem transformou a nossa vida, quem está trabalhando por nós. Confessar o nome do Senhor, não ter medo, né, de confessar que somos servos do Senhor. E terceiro, o Senhor veio causar confusão nesse mundo. Para os que não creem, é confusão a palavra, é confusão compreender a palavra do Senhor, né? É uma coisa que eles não conseguem compreender, é só o Espírito do Senhor que nos dá esse entendimento, né? E nisso está a maravilha, né? Que o Senhor nos chamou e nos deu esse entendimento da sua palavra. Não porque, né, nós somos alguma coisa, porque como diz a mesma palavra do Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, né? E quis que nós fôssemos seus servos, amém? Então, vamos ficar com um trechinho de um hino muito maravilhoso. Esse hino é um hino da cantora Bruna Paula, com a participação da Cláudia, da dupla Canção e Louvor. É um hino muito maravilhoso, irmãos, que nesse pedacinho aqui elas cantam, né, que Jesus trouxe uma vida nova, né? Então nós vemos, né, que quando Deus toca em nós, a nossa vida se transforma. E é como se nós nascêssemos de novo, começássemos uma nova vida, né? Então esse hino ele diz, né, teu amor me trouxe a vida. E que vida, né? Que vida maravilhosa é que nós vivemos na presença de Deus. E que vida maravilhosa aquele homem passou a ter depois do seu encontro com o Senhor, né? Depois que o Senhor o abençoou e transformou a sua vida. Uma vida com certeza muito melhor da vida que ele tinha antes, né? Então, a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela sempre está viva, ela se renova a cada dia.
E para isso é que nós meditamos na palavra do Senhor, para que sejamos revestidos, a nossa fé seja edificada, né, conforme já diz o nome do canal, para que nós permanecemos na presença do Senhor, nos firmemos cada dia mais, amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua família, compartilhe, se inscreva no canal, curta, né? Se você ouvir algum barulho atrás, não se preocupa, né? Nós estamos todos em casa, mas eu creio que o Senhor ele tem algo maravilhoso para entregar para você nesse momento, amém? Fique com a paz do Senhor.